No vídeo de hoje vamos dar continuidade ao tema específico de holding familiar. Meu nome é Diego Costa Duarte, sou advogado e especialista em planejamento patrimonial da família. Como a holding familiar pode proteger, mas não blindar, o seu patrimônio? Vou explicar para vocês como é que a constituição de um sistema de holding familiar, no caso de uma holding patrimonial, poderá ser benéfica e quais as vantagens que ela traz para a segurança do seu patrimônio. A holding familiar como um mecanismo ou ferramenta de proteção patrimonial. A elaboração de um planejamento societário e sucessório pode ser viabilizada por intermédio de vários instrumentos e institutos jurídicos. Um desses instrumentos, que atende tanto ao planejamento societário quanto ao planejamento sucessório, é a constituição de uma holding familiar. Ordinariamente, a pessoa física, empresária, desenvolve uma atividade econômica mantendo relações com seus empregados, com seus consumidores, com o fisco e ainda com eventuais fornecedores. À medida em que a atividade obtém êxito, a pessoa física começa a constituir o seu patrimônio pessoal. Acontece que isso não é incomum e essa atividade pode não dar certo e quebrar via falência. Logo, as dívidas contraídas poderão avançar sobre o patrimônio pessoal do empresário, que poderá ver o seu patrimônio utilizado para pagar os credores, né? Por meio de penhora, execuções, enfim, todas as formas de constrição patrimonial. E aí surge a pergunta: e o que a holding faz? Como é que a holding atua para proteger esse patrimônio? O mecanismo das relações mantidas é o mesmo, ou seja, o empresário mantém relação com os seus empregados, consumidores, fiscos e os eventuais fornecedores. Porém, à medida que a atividade gera lucro, a formação do seu patrimônio pessoal não se dá mais em seu nome, em pessoa física. Já faz em nome da holding, intitulada aqui como holding patrimonial, certo? Que passa a ser dona do patrimônio, constituído ao longo da vida pela pessoa física. Isso cria uma espécie de barreira, mas não blindagem. Porque o que é blindado não se permeia, não se consegue adentrar. E aqui mais à frente a gente vai ver que tem hipóteses em que essa suposta blindagem, quando é feita com essa intenção escusa, ela pode ser desfeita. Então, essa barreira que a holding cria, uma espécie de barreira, uma espécie de proteção, protege os bens pessoais do insucesso da atividade econômica desenvolvida, que corre risco. Qualquer empresa, qualquer negócio, qualquer comércio tem o seu risco de dar certo e de dar errado. E em decorrência dos riscos, que sempre existe, há necessidade da implantação de um planejamento patrimonial utilizando a holding como ferramenta. Mas e a blindagem patrimonial? Já esse termo não pode ser utilizado. Existe a proteção, a blindagem não. Não é correto utilizar esse termo para apontar que a holding é um mecanismo de blindagem patrimonial. Isto porque o sistema de holding ele pode ser desconsiderado, como dito há pouco, em alguns casos. Ou seja, pode ser permeável em algumas situações. Logo, se é algo permeável, não pode ser nomeado como blindagem. Concordam? Por isso, muito cuidado com algumas promessas de blindagem patrimonial. Isso não existe. Se falar em blindagem patrimonial, existe algum interesse escuso. Existe algum interesse escuso. Proteção patrimonial é diferente de blindagem patrimonial. E aí, eu falando aqui de proteção, de causar, de promover uma barreira, pode surgir a seguinte dúvida: esse mecanismo de holding é um mecanismo legal ou ilegal? É um mecanismo legal, sim. Ele não está revestido de ilegalidade de jeito nenhum. A figura genérica da holding, ou seja, lá onde a holding nasceu, tem a previsão na Lei das Sociedades por Ações, a Lei das SAs, a Lei 6.404 de 1976, ou seja, é uma lei relativamente, tem até a sua idade, né? E o Instituto da Holding, ele nasce lá no seu parágrafo 2º, artigo 2º, parágrafo 3º, que diz o seguinte:
A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades, ainda que não prevista no estatuto. A participação é facultada como meio de realizar o objeto social ou para beneficiar-se de incentivos fiscais. E aí vem a pergunta: quando a holding pode ser desconsiderada? As situações são as seguintes: quando na sua constituição, quando você implanta o sistema de holding, já existem credores do titular do patrimônio, haverá a possibilidade de se quebrar o sistema de holding, porque isso poderá configurar fraude contra credores. Caso exista uma execução em curso do titular do patrimônio, também haverá a possibilidade de quebra judicial por configurar fraude e execução. E, no caso mais escuso ainda, para proteger produtos ilícitos. Ou seja, por todos os ângulos se percebe que a holding é um mecanismo excelente para proteger o patrimônio e eficazmente também em relação ao insucesso ordinário de uma atividade empresária, em face de eventuais dívidas futuras, ou seja, que foram contraídas posteriormente à constituição da holding. O negócio pode ser anterior, porém, os eventos, no caso de dívidas, necessitam ser futuros. Em outras palavras, se você já tem dívidas, execuções ou ainda, caso pretenda se valer deste meio para garantir o produto de atividades ilícitas, a holding não irá atender os seus objetivos, ou seja, isso não é para você. Na verdade, é uma garantia do próprio sistema legal, que não poderia albergar com a sua chancela os meios para fraudes e cometimento de ilícitos. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus parentes. Um forte abraço a todos e me sigam nas redes sociais. Até o próximo vídeo.